Você já chegou ao ponto onde até a esperança parece uma mentira? Onde as pessoas que você mais amava simplesmente sumiram? Onde você ligou e ninguém atendeu? Onde você mandou mensagem e ficou esperando uma resposta que nunca veio? Onde você acordou de madrugada com aquele peso no peito que não tem nome e ficou olhando para o teto sem conseguir voltar a dormir, com os pensamentos girando em círculo? Talvez você esteja nesse lugar agora. Talvez você já tenha passado por ele e ainda carregue as marcas invisíveis que esse tipo de dor deixa fundo na alma. Ou talvez você conheça alguém que está exatamente aí, nesse momento, no fundo do poço, sem saber como sair, sem energia nem para pedir ajuda. Eu preciso que você fique comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar hoje não é uma teoria bonita de livro, não é um discurso motivacional que some quando a vida aperta de verdade. É uma verdade testada no fogo da dor mais intensa, que sustentou pessoas no limite absoluto do desespero e que pode mudar a forma como você enxerga o vale que está atravessando agora. Esse vídeo é sobre uma presença que não abandona, mesmo quando tudo mais abandona. Existe um tipo de dor que não tem nome fácil. Não é a dor de uma queda súbita, aquela que choca, mas pelo menos é rápida e pontual. É a dor lenta, silenciosa, corrosiva, de ver tudo que você construiu com tanto esforço desmoronar devagar, tijolo por tijolo, semana após semana. O emprego que foi embora depois de anos de dedicação e lealdade, o relacionamento que esfriou sem que você entendesse direito o que aconteceu, a saúde que começou a trair justo quando você mais precisava estar forte para enfrentar tudo o que vinha pela frente. A fé que começou a vacilar no exato momento em que você mais precisava dela firme e inabalável. E o mais cruel não é quando uma dessas coisas acontece isolada. O mais cruel é quando várias acontecem ao mesmo tempo. Quando os sistemas de suporte falham juntos, em sequência, como se tivessem combinado de ceder de uma vez. Quando você olha para a direita e não tem ninguém. Olha para a esquerda e não tem ninguém. Liga para um amigo e cai na caixa postal. Tenta conversar com alguém da família e recebe conselhos vazios que mostram que a pessoa não entende nada, absolutamente nada do que você está vivendo por dentro. Olha para cima e o silêncio parece uma resposta definitiva. Existe um nome para esse estado. É chamado de isolamento profundo. O momento em que todos os sistemas de suporte humano falham simultaneamente. E a sensação física desse momento é a de que o chão foi retirado debaixo dos seus pés de uma vez só. Você está caindo, e não tem nada para segurar. O pior não é o barulho da queda. O pior é o silêncio que vem depois. O silêncio quando você chama e ninguém responde. O silêncio pesado e opressivo da madrugada, quando os pensamentos falam mais alto do que qualquer outra coisa, e você não tem como desligar nem como escapar. O silêncio quando você ora e o céu parece completamente fechado, como se as suas palavras batessem num teto de concreto e voltassem para você sem eco, sem resposta, sem o menor sinal de que alguém ouviu. Esse lugar tem um nome na Bíblia, e a Bíblia não finge que ele não existe, não minimiza a sua profundidade, não diz que quem tem fé está protegido dele. Pelo contrário, um dos maiores homens de Deus da história olhou para esse lugar com coragem total, nomeou ele sem rodeios e escreveu sobre ele com uma honestidade que ainda nos alcança 3.000 anos depois. Esse homem foi Davi, rei, guerreiro, escolhido por Deus desde jovem. E ele não teve vergonha de dizer: "Eu estive no vale da sombra da morte". Repara no que ele disse. Não disse, "se um dia eu andar". Disse, "ainda que eu andasse". Passado vivido, real. Davi sabia que o vale é real, que a sombra é densa e que passar por ele não é fraqueza. Faz parte da jornada de qualquer pessoa que decide viver com profundidade e fé. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Salmos 23, 4. Mas Davi não para na sombra. E esse é o detalhe que muda absolutamente tudo.
Depois de nomear o vale com total honestidade, depois de reconhecer a escuridão sem disfarçar, sem fingir que não estava doendo, ele diz 4 palavras que carregam o peso de toda a eternidade. 4 palavras simples, que derrubam toda a lógica do desespero de uma vez só. Porque tu estás comigo. Não porque tu vás me tirar daqui rápido e sem cicatrizes, não porque tu vás fazer tudo fácil e indolor daqui para frente, não porque tu vás me dar uma explicação que vai fazer tudo fazer sentido de uma hora para outra, mas porque tu estás comigo, no meio do vale, no fundo da sombra, na escuridão mais densa que eu já enfrentei na vida. Mesmo ali, ele está lá. E Davi vai além. Ele fala do cajado e do bordão do pastor. Para quem lê isso hoje, pode parecer apenas um detalhe poético, mas não é. O cajado do pastor era a sua ferramenta mais importante de trabalho. Era com ele que o pastor guiava as ovelhas para longe dos precipícios antes que elas sequer percebessem o perigo à frente. Era com ele que alcançava as que caíam em buracos estreitos e não tinham como sair sozinhas, por mais que tentassem e se debatessem. Era com ele que protegia o rebanho inteiro dos predadores que chegavam no escuro absoluto da noite, silenciosamente, aproveitando que as ovelhas não enxergavam nada ao redor. O pastor sabia onde cada ovelha estava, mesmo no escuro, especialmente no escuro, e ele não descansava enquanto alguma estava perdida. E Deus diz para você hoje: eu tenho um cajado, e eu sei exatamente onde você está agora. O livro de Hebreus usa uma imagem ainda mais poderosa para descrever essa realidade. Ele chama a esperança em Deus de âncora, a qual temos como âncora da alma, segura e firme. Pensa no que uma âncora faz de verdade, na prática. Ela não impede a tempestade de chegar, não aquieta o mar, não afasta as ondas, não garante que o navio vai ficar confortável e estável durante a tormenta. O que ela faz é uma coisa só, mas essa coisa é absolutamente tudo. Ela garante que você não vai à deriva. Que mesmo no pior da tempestade, você não vai parar onde o vento e as ondas quiserem te levar. Há um limite para onde você pode ir. Há algo mais fundo do que qualquer tempestade que está te segurando. Imagina um navio pequeno em alto mar durante uma tempestade violenta. Chuva horizontal, ondas enormes que cobrem o convés, o casco inteiro rangendo sob a pressão. Tudo dentro do navio caindo, quebrando, escorregando. Os tripulantes mal conseguem se manter em pé se agarrando ao que encontram pela frente. Mas o navio não some no oceano. Por quê? Porque embaixo da superfície agitada, embaixo de tudo o que a tempestade consegue alcançar e sacudir, há uma âncora fixada no fundo sólido e inabalável do oceano. E essa âncora diz uma coisa só: até aqui, não mais longe. Essa é a promessa de Deus para você no vale. Eu sou o limite do quanto você pode se perder. E uma segunda promessa vem confirmar essa verdade. Ela chegou séculos depois de Davi, através do profeta Isaías, como se Deus quisesse garantir mais uma vez que essa mensagem alcançaria cada geração, cada pessoa, cada coração que chegasse ao limite. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, e pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, versículo 2. Repara em cada detalhe dessa promessa. Deus não disse que você não vai passar pelas águas. Disse que quando você passar, Ele vai estar contigo. Não disse que o fogo nunca vai aparecer. Disse que quando você passar pelo fogo, Ele não vai te consumir. A diferença entre essas duas afirmações é enorme. A primeira seria uma promessa de proteção total contra o sofrimento. A segunda é uma promessa de presença dentro do sofrimento. E a presença é muito mais poderosa, porque funciona em qualquer cenário, inclusive nos que você nunca esperou enfrentar. O vale é parte da história. A tempestade é real. O fogo queima de verdade. Mas eles não têm a última palavra sobre a sua vida, porque há uma presença no vale que é maior do que o vale. Há uma âncora mais funda do que qualquer profundidade que a sua dor consiga alcançar. E a âncora verdadeira prova o seu valor exatamente na tempestade. Âncora que funciona em dia de calmaria não é âncora, é enfeite de parede.
Então, o que você faz concretamente quando está no vale? O que você faz quando acorda e a dor ainda está lá? O que você faz quando nada mudou, mesmo depois de tudo o que você já tentou? Quero te dar 4 atitudes práticas que surgem diretamente do Salmo 23 e que você pode começar a aplicar ainda hoje, no ponto exato onde você está. A primeira atitude é esta: nomeie o lugar onde você está. Davi nomeou-o sem rodeios, sem eufemismos, sem tentar suavizar o que estava vivendo. Ele não chamou de uma fase de crescimento pessoal, não chamou de um período de transição, não tentou minimizar, não tentou explicar, não tentou embrulhar em palavras bonitas para soar melhor. Ele chamou de Vale da Sombra da Morte, e isso muda tudo. Seja honesto com Deus e seja honesto consigo mesmo sobre a profundidade real da sua dor, sobre o que realmente está acontecendo dentro de você, sobre aquilo que você tem evitado encarar. Deus não se assusta com a sua honestidade. Ele não recua diante da sua dor. Ele já sabe exatamente onde você está, e ele já sabe exatamente o que você está sentindo. O que ele quer é que você pare de gastar energia preciosa fingindo que está bem quando não está, mantendo uma fachada que não sustenta ninguém, sorrindo por fora enquanto desmorona por dentro. A segunda atitude é esta: segure a promessa, não o sentimento. No vale, o sentimento vai mentir para você, e vai mentir com uma consistência cruel, com uma repetição cansativa, com uma força que parece impossível de ignorar. Vai dizer que Deus sumiu de vez, vai dizer que você está completamente sozinho, vai dizer que não existe saída, vai dizer que você nunca mais vai se sentir inteiro, nunca mais vai se sentir alegre, nunca mais vai se sentir esperançoso. Mas ouça com atenção. Não acredite nessas vozes. Não construa a sua verdade em cima do que você sente. A âncora não é o que você sente. A âncora é a palavra. E a palavra diz com clareza absoluta: eu estarei contigo, mesmo aqui, mesmo agora. Quando o que você sente contradizer o que a palavra diz, escolha a palavra. Toda vez, sem negociação, sem exceção. A terceira atitude é esta: não atravesse o vale correndo. Eu sei. Parece um conselho estranho, porque tudo em você quer sair dali o mais rápido possível. Tudo em você quer escapar, quer pular essa parte, quer chegar logo no alívio. Mas ouça com atenção. O Salmo 23 não diz que Davi correu pelo vale. Ele andou, passo por passo, devagar, com consciência, prestando atenção em cada detalhe. Porque há algo que Deus quer te mostrar dentro do vale, algo que você não veria em nenhum outro lugar. Uma profundidade de caráter, uma maturidade que não nasce na facilidade, uma intimidade real com Ele, sem distrações, sem superficialidade, uma clareza sobre o que realmente importa, sobre o que permanece, sobre o que tem valor eterno. E isso só se forma lá dentro, no fundo, na escuridão. A pressa pode te fazer perder a mensagem mais valiosa da sua vida inteira. A pressa pode te fazer sair do vale sem entender o que ele veio te ensinar. E a quarta atitude é esta: deixe a âncora fazer o trabalho dela. Você não precisa se segurar sozinho. Você não precisa resolver tudo. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa controlar todos os desfechos. Você não precisa fingir uma força que acabou faz tempo. A função da âncora não é que você a segure com força bruta. A função dela é que ela segure você, especialmente quando você não tem mais força nenhuma, especialmente quando tudo dentro de você quer desistir. Então respira fundo, respira de verdade, para por um instante, para de lutar contra o processo, para de tentar controlar o incontrolável. Solta o peso dos seus ombros, solta o que você não consegue carregar, solta o que já está te esmagando e deixa ele sustentar o que você não consegue mais carregar sozinho. É exatamente para isso que a âncora existe. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você não está ouvindo essas palavras por acidente. Existe algo acontecendo agora.
Talvez tudo à sua volta esteja em silêncio. Mas isso não significa que Deus se calou. Talvez o vale ainda esteja escuro. Mas isso não significa que você está sozinho. A presença de Deus não depende do que você sente. Ele entrou no vale com você. Existe uma âncora. E ela não soltou você. Não acabou. Você não está sozinho no vale.